Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre o Abel Ferreira, que elogiou bastante o técnico Pepa aí do Cruzeiro, em entrevista que ele concedeu nesse último final de semana, rasgando elogios, também para o seu conterrâneo aí de Portugal, e que tem um início bem interessante pelo Cruzeiro até aqui. Quero falar também sobre o Ricardo Goulart, que voltou a comentar sobre o Cruzeiro em uma postagem recente lá no Instagram, depois dessa sua aposentadoria. Além disso, um destaque aí do Cruzeiro na categoria de base, jogador do Sub-17 com convocações para a seleção brasileira da sua categoria, que marcou 3 gols na vitória do Cruzeiro contra o Atlético, no caso no Clássico, nessa última quarta-feira. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube, no caso de 38 mil inscritos. Então quem puder se inscrever, deixar seu like, compartilhar, vai me ajudar demais. Tem um recado aqui também para vocês da mentoria lá da BetAllWin, onde o Roberto aí está disponibilizando algumas vagas para você ter uma conversa pessoal com ele, para ele te mentorar, para aprender a analisar jogos e ter resultados interessantes, igual esse aqui que eu vou deixar nessa última quinta-feira, alguns destaques aqui na tela. Por exemplo, nos jogos do futebol europeu, teve aí o jogo entre Vila Real e Espanhol na Espanha em relação a escanteios, de que teria mais de 10 escanteios na partida. Um total aí R$1.000 apostados, voltando 1.444, uma odd de 1.44 a cada real apostado. Outra vitória aí foi também no caso entre Everton e Newcastle em relação a gols, de que teria mais de 1,5 gols nesse jogo, odd de 1.40, R$1.000 voltando 1.400. Esse jogo aí que terminou total com 5 gols marcados, Então, excelente análise para você ver os resultados diários. Todos os dias saem resultados de acertos. Eu vou deixar o link do Instagram da BetAllWin para você ir lá e acompanhar. E para entrar na mentoria, juntei com o Roberto, está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando sobre o Juan Índio, jogador destaque da categoria Sub-17 do Cruzeiro, que marcou 3 gols na vitória de 3-1 contra o Atlético nessa última quinta-feira. Acho que eu falei quarta, no início do vídeo, mas não, foi nessa última, nessa última quinta, destaque aí do Cruzeiro, jogador que nessa atual temporada tem números bem interessantes na equipe Sub-20, No total, 13 jogos, 3 gols e 3 assistências. Mesmo ele sendo da categoria Sub-17, tem tido um desempenho bem interessante até aqui, No caso, somando as duas categorias nesse ano, ele jogou 13 partidas pelo Sub-20, 3 gols e 3 assistências. Pelo Sub-17, então, 2 jogos e 6 gols marcados. Então, até por conta disso, já está passando da hora, Mesmo ele com 17 anos, subir para a categoria Sub-20, que vai ser sem dúvidas. 17 não, ele tem 16 anos de idade. Mesmo com 16 anos, ele já vai estar jogando sim no time Sub-20 no decorrer desse ano por conta do desempenho absurdo que ele tem tido até aqui nesse início de temporada. Vale lembrar também que o atacante já foi convocado para a seleção Sub-17 recentemente do Brasil, E deve ser mais comum ainda essas suas convocações num futuro não tão distante. Até porque desde o ano passado ele já vinha chamando a atenção quando tinha 15 para 16 anos na categoria Sub-17. Ele fez no total 13 gols, 6 assistências em 20 jogos pela categoria de base do Cruzeiro, jogador que vinha chamando a atenção demais e agora então conseguindo essa promoção para o time de cima do Sub-20 e marcando esses 3 gols contra o Atlético, no caso pela equipe Sub-17. E, enfim, ele tem jogado revezado, algumas partidas pelo Sub-17, outras pelo Sub-20. Participou também da goleada do Cruzeiro contra o Fortaleza, no caso, no último final de semana, 3-0 contra o Fortaleza. Ele entrou no segundo tempo no Campeonato Brasileiro no time Sub-20. Então, um jogador que tem chamado muita atenção, tenho certeza que em breve pode aparecer como uma possibilidade para jogar no time de cima. Eu vejo que tem mais jogadores prontos para atuar até aqui, até porque ele joga como um ponta. Então, eu vejo que, por exemplo, o Denilson do Sub-20, o Joseph, poderia ter mais espaço assim no time do Cruzeiro, mas o Juan Índio não ficaria muito atrás não, viu? Acho que em breve ele já merece sim espaço no time do Cruzeiro. Bom, quero falar aqui também com vocês sobre o Abel Ferreira, que em entrevista nessa última semana elogiou bastante o técnico Pepa, afirmando que conhece bastante o treinador do Cruzeiro, e o português aí também elogiou, o também português agora da Raposa, em entrevista concedida ao Sport TV. No caso, o técnico falou o seguinte sobre o atual técnico do Cruzeiro. Ele falou o seguinte, abre aspas, agradeço o reconhecimento, algo que li do Ronaldo em relação ao programa do Sport TV, que o Ronaldo elogiou bastante Abel Ferreira, e são palavras que me enchem de orgulho, pois é de alguém que passei a admirar, sei de quem vem, sei o quanto ele sofreu
e vindo dele é um orgulho e um respeito muito grande, mas isso é fruto dos meus jogadores, no caso o Abel Ferreira, no caso falando sobre esse elogio, né, que o Ronaldo fez também a ele no programa. E no caso, sobre o Pepa, o técnico aí do Palmeiras, o Abel respondeu o seguinte: essa pergunta é muito perigosa sobre o Pepa, né, que tem que ter muito cuidado com aquilo que eu digo. Aqui a imprensa é muito exigente e tenho de ter cuidado. Porém, é um grande treinador, conheço muito bem o processo de formação dele e é outro treinador que ninguém lhe deu nada, né? Tem uma história de vida inspiradora, mas para mim é igual enfrentar um português, argentino, paraguaio, brasileiro, continuar a dizer que competência não tem, no caso, nacionalidade. Mas ele afirmou aí depois, na entrevista, que é um excelente treinador, que vê um potencial muito grande no trabalho do Pepa aqui no Cruzeiro. E, no caso, interessante saber que ele se conhece, né? Porque, é claro, se você for pegar no geral, o Pepa teve trabalhos até mais interessantes no futebol português em si, pelo Vitória de Guimarães, do que o Abel Ferreira, que vinha de trabalhos que agora até esqueci, se não me engano, Paços de Ferreira, uma outra equipe que não brigava para ir para Euro ou Champions League ou algo nesse sentido. Então o Pepa e o Abel, eu diria que sim, estão numa mesma prateleira, no caso em relação ao futebol português, mas se o Pepa conseguir os resultados que o Abel tem conseguido no Palmeiras, acho que já vai estar de bom tamanho, né? Se eu não me engano aí, no caso, já foram duas Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, números absurdos do Abel Ferreira português até aqui, no caso, sob o comando do Palmeiras. E o Abel Ferreira, que eu até estava brincando esses dias, né? Não sei se ele elogia tanto o Cruzeiro, porque sempre que ele tem a oportunidade, ele elogia o Cruzeiro. Não sei se é porque ele elogia porque ele nunca enfrentou o Cruzeiro, se você for parar para pensar. Ele está no Brasil desde 2020. Só que ele nunca enfrentou o Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro nesse período estava na Série B. E no caso, o Abel Ferreira sempre elogia, fala que agora voltando no Cruzeiro, o Grêmio e o Vasco, que são times gigantes, o Brasileirão vai ficar ainda mais difícil. Então sempre quando ele pode, ele dá uma enchida de bola no time do Cruzeiro, mesmo não tendo relação nenhuma, né? Nunca nem tendo enfrentado a Raposa. Quero que você deixe aqui embaixo então a sua opinião nos comentários. Se tem gostado também do início de trabalho do Pepa, muito interessante, na minha opinião, um potencial bem grande, né? Pensando a longo prazo, que eu espero que realmente seja esse o planejamento, ele ficar pelo menos 3, 4, 5 anos aqui no Cruzeiro, já chega, né, nessa troca de treinador todo ano. Acho que nos últimos anos já foi o suficiente, né, o Cruzeiro trocar de treinador a cada 5, 6 meses. Então quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo. Bom, para terminar aqui, quero falar sobre o Ricardo Goulart, que voltou a comentar sobre o Cruzeiro numa postagem da Raposa em relação a um gol, né, que ele fez aí, no caso, no Campeonato Brasileiro, falando da sua aposentadoria e tudo mais, que o Ricardo Goulart comentou o seguinte nessa postagem, que animou, né, bastante torcedores do Cruzeiro, que foi o seguinte: o Cruzeiro foi um daqueles amores que acontecem de forma natural à primeira vista. Como eu fui feliz com essa camisa e essa torcida que está no meu coração para sempre. Obrigado por tudo, disse aí o Ricardo Goulart, que anunciou a sua aposentadoria na última semana, mesmo com 31 anos de idade. É aquela coisa, né? O Ricardo Goulart não tem nem o que falar, essa passagem dele espetacular pelo Cruzeiro 2013, 2014 no Bicampeonato Brasileiro, sem dúvidas, né? Deve ter uma gratidão muito grande, no caso do Ricardo Goulart com o Cruzeiro, porque foi a porta de entrada que fez ele aí sim virar um jogador de, podemos dizer, R$1 milhão por mês, né? Porque ele já vinha de uma Série B absurda também pelo Goiás, quase 30 gols em um período de 12 meses, né, que ele vinha, e o Cruzeiro contrata ele como uma expectativa alta para 2013, né, vindo da Série B. Não era um jogador que vinha jogando, no caso, Libertadores, Sul-Americana, Série A com muita frequência, não, nada disso. E depois disso, então, ele, 2 anos pelo Cruzeiro, é vendido por mais de R$20 milhões, passa um bom tempo na China também, 4, 5 anos sendo um dos melhores jogadores do futebol chinês, mesmo com essas idas e vindas pro Palmeiras, depois para a China, para o Santos, depois agora para o Bahia, sempre teve essa possibilidade de voltar para o Cruzeiro, que é o que a torcida pega o recorte mais recente, é o que acaba tirando um pouco de brilho dessa passagem do Ricardo Goulart, que ele poderia sim ter voltado no ano passado, que acabou indo para o Bahia, né? Acho que se ele tivesse voltado ano passado, mesmo que não tivesse um desempenho absurdo, tá? Na Série B, nem precisava disso não, mas fazendo parte desse elenco, subindo para a primeira divisão, tenho certeza que poderia ter terminado muito bem a sua carreira, né? O único jogador a ter conquistado esses 2 títulos brasileiros pelo Cruzeiro e conseguiu acesso da Série B para a Série A. Para você ter uma ideia, nem os de 2018 e 2019 não tinha nenhum jogador no elenco do Cruzeiro que conseguiu, né, o bicampeonato da Copa do Brasil e que estava no elenco na disputa da Série B. Então acho que o Ricardo Goulart poderia sim ter vindo para o Cruzeiro na reta final do ano passado, acabou indo para o Bahia, onde não tem números terríveis por lá também não. Marcou 5 gols e outras 3 assistências no total em um pouco mais de 35 jogos, né, pelo Bahia, mas enfim, acho que poderia sim ter voltado para o Cruzeiro. Quero saber o que você acha então do Ricardo Goulart, aposentando muito cedo, viu, 31 anos, o problema de lesão sem dúvidas foi fundamental, porque de bola
ele parecia muito, né? Até difícil comparar. Quem que era o melhor, Ricardo Goulart ou Everton Ribeiro? Sinceramente, não sei responder para vocês lá em 2013, 2014, quem era, acho que mais mágico de habilidade, o Everton Ribeiro. Mas de jogar bola, os dois eram absurdos. O Everton Ribeiro está indo para 35 anos com um nível de Copa do Mundo. E o Ricardo Goulart aposentando com 31, claramente, né? Problema de lesão que acaba impossibilitando ele ter uma carreira mais longa. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, se você concorda, discorda, acha que ele deveria ter voltado no ano passado. Quero ouvir vocês. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, ajudar a gente a chegar aqui, 38 mil inscritos. Vou deixar outras sugestões de vídeos aqui no canal também, notícias do mercado da bola, atualizações aqui do Maior de Minas e o link embaixo da BetAllWin para você fazer parte aí da mentoria, que vai estar aqui embaixo na descrição, junto com o Instagram. Valeu, galera!